Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Dia de alta recorde do dólar hoje, o maior valor desde a criação do Plano Real. Vamos aos destaques do programa de hoje. O primeiro é justamente esse: o dólar atingiu seu maior valor desde a criação do Plano Real. Superou aquele valor de janeiro de 2 anos atrás, de 2016, quando tinha chegado a 4,16. Hoje se aproximou de 4,20, ficou um pouquinho menor que isso, a gente fala disso daqui a pouquinho. A Bolsa caiu, hoje teve uma queda no Ibovespa e com essa valorização da moeda estrangeira, do dólar, ela está 20% mais barata, além dela estar no baixo valor, ela está 20% mais barata, por exemplo, para investidores estrangeiros que chegam com dólar para comprar aqui no Brasil, ou seja, as ações brasileiras, das empresas brasileiras, ficaram ainda mais baratas com essa valorização do dólar. Aumentou a inadimplência, sobretudo das pessoas mais velhas. O arrimo de família, que é o mais velho, normalmente uma pessoa aposentada, está tendo que pagar as contas de todo mundo, a aposentadoria não dá e aumentou a inadimplência justamente dessas pessoas. Daqui a pouco a gente tem um detalhe sobre isso. O emprego formal cresceu mais de 450% no primeiro semestre deste ano, se comparado ao mesmo semestre do ano passado, ou seja, há uma melhora no quadro de emprego, obviamente que insuficiente para recuperar tudo que a crise econômica fez perder de emprego, mas há uma melhora, os números mostram isso. E jovens do ensino médio e superior lideram justamente as contratações com carteira assinada, são os dados do CAGED. O cenário econômico está no ar. O dólar subiu forte hoje e bateu o recorde de alta, o seu próprio recorde de alta desde a implantação do Plano Real. Nós estamos falando lá de 1994, só para você ter uma ideia. O mercado brasileiro foi na contramão do mundo, até porque mercados emergentes tiveram hoje valorização de suas moedas frente ao dólar. Mas aqui, dada a especulação eleitoral, o dólar subiu e subiu muito. Vamos dar uma olhadinha aqui. O dólar fechou com alta de 1,21%. Ontem tinha tido um pequeno recuo, mas hoje foi a R$ 4,19. R$ 4,19. No ano passado, a gente fazia menção com relação ao dólar quando ele chegaria a 3,14. Até uma brincadeira, que é o valor do PI, para quem conhece matemática. Se lembra das aulas de matemática, né? Mas, enfim, hoje R$ 4,19, muito acima daquilo tudo. E a gente tem ainda uma expectativa de crescimento porque tem uma especulação eleitoral muito grande em relação à moeda estrangeira. Não tem grandes fatores internacionais mexendo com a cotação da moeda. Eu fiz menção logo na abertura do programa. O Brasil hoje foi na contramão do mercado emergente, da economia do mundo, até porque outras economias emergentes tiveram as suas moedas mais valorizadas. Houve um apetite por risco. Como se diz no mundo dos investimentos, investidores buscaram exatamente comprar papéis de bolsas do mercado, por exemplo, na África do Sul, mesmo na Argentina, com a situação ainda caótica da Argentina. Mas, enfim, os investidores apostaram nisso. E quando os investidores estrangeiros apostam numa economia, eles estão colocando mais dinheiro lá, o que faz com que a moeda desses países se valorize em frente ao dólar. No caso brasileiro, não. Aqui tem muito de insegurança, parte de insegurança, mas muito de especulação, até porque não tem grande diferença no noticiário eleitoral de ontem para hoje. Mesmo assim, o dólar subiu e subiu bastante, a 4,19. O Ibovespa hoje, uma queda de 0,58%, quase 0,6%, a 74.686 pontos. A Bolsa brasileira está andando, na verdade, de lado nos últimos tempos. Ela sobe um pouco, depois cai. Por exemplo, vamos pegar uma ação que é icônica para entender esse momento de estabilidade. A Petrobras hoje caiu, ontem tinha subido, próximo de 2%, um pouco acima. Hoje caiu 1,27%, a R$ 18,71. Ontem teve uma notícia para as ações da Petrobras subirem, até porque aumentou o preço da gasolina, enfim, tudo isso que a gente tem falado sobre Petrobras, mas não teve nenhuma grande notícia hoje para a ação da Petrobras cair. Ou seja, aqui tem um componente especulativo gigantesco em relação a esta ação em específico. Bom, o emprego com carteira assinada cresceu mais de 450% no primeiro semestre deste ano. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho, e aqui nós estamos falando só de carteira assinada.
Os jovens com ensino médio e universitário, ou seja, o terceiro grau, lideram as contratações. No primeiro semestre, esse foi o valor, 392.461 novos empregos gerados agora neste primeiro semestre. Isso representa 452% a mais em relação ao mesmo período do primeiro semestre do ano passado. Vale só fazer aqui um histórico muito rápido. O emprego começou a ser retomado no segundo trimestre do ano passado. Portanto, essa comparação a gente vem de uma base muito ruim. Embora nós tenhamos gerado esses 392 mil novos empregos no país, a base do primeiro semestre do ano passado, que foi o começo da retomada da geração de emprego, que foi exatamente um ano de recuperação da economia também, ou seja, saiu-se de lá e essa foi um tanto de contratação. O número foi de contratação agora no primeiro semestre. Vamos lá. O setor de serviços liderou com 279 mil, a indústria mais 75 mil, a agropecuária 70 mil, esse é o cenário. Vamos dar uma olhadinha agora por grupos, o que aconteceu nessa contratação. Vamos lá, contratação por grupos. De 18 a 24 anos, lidera, exatamente esse é o grupo que lidera. 399 mil empregos no primeiro semestre deste ano. Vamos lá, já vinha de um número bastante razoável no primeiro semestre do ano passado, 294 mil. Mas vamos lá, pega esse grupo aqui, de 25 a 29 anos. O número foi negativo no ano passado, ou seja, houve perda de emprego no primeiro semestre do ano passado para esse grupo de 25 a 29 anos. Agora, uma contratação positiva, ou seja, um saldo positivo de mais de 40 mil empregos. De 30 a 39 anos, eu peguei só 3 grupos aqui, nós tínhamos pedido 60 mil postos de trabalho, 60 mil empregos nessa faixa etária no primeiro semestre do ano passado, que ainda era uma situação muito difícil para o emprego. Agora, digamos, está menos difícil, porque a situação ainda é muito delicada. Mas agora tem uma contratação de quase 6 mil. Ou seja, os números são muito evidentes que há uma contratação, há uma melhora no emprego. O que deixa ainda a situação um pouco ruim, e bastante ruim, dependendo do ponto de vista, claro, dependendo do número e de quem você está olhando, em que situação, é que a intensidade da recuperação é menor do que se esperava. A velocidade da recuperação econômica e da geração de emprego é menor do que se esperava. Adicione-se a isso um componente que já era esperado, ou seja, essa certa instabilidade no período eleitoral. Nós sabíamos que teríamos uma eleição presidencial. Isso tudo piora o nível de expectativa. A economia é gerada expectativa. O investimento que vai gerar emprego agora e lá na frente é feito quando o empresário, o investidor, sabe que vai, obviamente, ter um retorno lá na frente. Se ele está incerto em relação a isso, diminui o nível de investimento. A gente já tem falado disso com muita frequência. E, por exemplo, alguém compra alguma coisa com mais, a gente vai falar sobre o comércio que recuou agora em julho, segundo dados do IBGE, as pessoas só vão entrar numa compra de longo prazo se elas acharem que elas vão continuar empregadas. Se elas estão inseguras, com menor expectativa em relação à situação financeira delas, elas também não compram. Se elas não compram, você não faz a roda da economia girar, ou seja, não compra, não gera demanda, a indústria produz menos, que também produz menos geração de emprego. Vamos seguir aqui, porque tem um outro grupo aqui que também chama atenção. O ensino médio completo, ou seja, daqueles jovens todos, está aqui, ó, 266 mil. Isso aqui tem muito de nível técnico também. A solução do país passa por trabalho técnico. Há um desejo gigantesco de se ter universidade para algumas profissões, mas enfim, o filho precisa ter universidade. Em países europeus como a Alemanha, de desenvolvimento econômico muito, muito além do desenvolvimento brasileiro, boa parte da população não quer chegar à universidade. Quer fazer um nível técnico muito competente, porque ela é bem remunerada no nível técnico. E o superior completo também, os 137 mil, ou seja, é quem tem escolaridade, até porque os dados do CAGED mostram exatamente o outro lado. Quem tem menos escolaridade é quem mais perdeu o emprego ou quem mais está tendo dificuldade para recuperar o emprego nessa situação toda. Bom, a produção de bicicletas teve crescimento agora no mês de agosto. Lazer, trabalho e também uma opção de mobilidade alavancaram a demanda. A Vanessa Casalino conversa conosco em São Paulo e tem números sobre esse crescimento na produção de bicicletas. Oi, Vanessa, boa noite. Oi, Pioto, boa noite para você, boa noite a todos. Essa produção cresceu 35,2% em agosto, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Foram produzidas mais de 97.700 magrelas no Polo Industrial de Manaus. Já na comparação com o mês anterior, julho, a produção aumentou em 45,8%. Os dados são da Abraciclo, a Associação Brasileira dos Fabricantes. No acumulado dos 8 meses do ano, a alta foi de 14,6%,
quase 500 mil bikes. Esse aumento foi puxado pela expansão das ciclovias nas cidades, como você disse. Além disso, o consumidor tem investido em bicicletas para o lazer e para práticas esportivas. Um outro fator de estímulo, segundo a Abraciclo, é a mudança no perfil da demanda. Nos últimos anos, tem havido mais procura por bicicletas equipadas, com suspensão, freio hidráulico, dezenas de marchas e também mais resistentes, por exemplo. Tem ainda um último fator, a sazonalidade do mercado. Nessa época, os fabricantes produzem mais para o Dia da Criança, Black Friday e Natal. Com tudo isso, a entidade revisou a projeção inicial de produção. Calcula que vão ser 765 mil unidades agora em 2018, o que representaria um crescimento de 15% sobre o ano passado, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Vamos falar de inadimplência, que voltou a subir agora no mês de agosto e acumula alta pelo 11º mês seguido, quando a comparação é anual, porque mês a mês teve até um leve recuo. Dívidas com os bancos lideram o aumento dessa inadimplência. Está aqui, olha, segundo o SPC Brasil, é a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, são 62.900.000 inadimplentes. Isso corresponde a 41% da população adulta brasileira. Houve um aumento de 3,63% em relação, obviamente, a agosto do ano passado e um recuo de 0,71% na inadimplência se comparado mensalmente, ou seja, com relação a julho. Ou seja, nós tivemos uma queda em relação ao mês passado, mas um aumento em relação ao ano anterior, ao mesmo mês do ano anterior. Rapidamente aqui, para quem se deve, os bancos lideram, 52% das dívidas está aqui, são com os bancos e financeiras. Houve um aumento de 7,03%, mais de 7%. E aí nós estamos falando de taxas de juros absurdas, né? Aquela história, taxas de juros altas levam inadimplência, ou inadimplência é que geram taxas de juros altas? As taxas de juros altas é que levam inadimplência também. Vamos lá. Serviços básicos, aqui é luz, água, essa coisa toda, 8% das dívidas todas da inadimplência, houve um aumento de 3,47%. E o crediário, que tem 18% do endividamento, mas vem cá, da inadimplência, houve uma queda de 6%, ou seja, as pessoas estão pagando em dia o que elas estão comprando na loja. Isso demonstra claramente essa pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. Aliás, falando sobre comércio, as vendas do varejo recuaram agora no mês de julho, segundo o IBGE. O Marcelo Castilho nos traz informações lá do Rio de Janeiro. Marcelo, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos vê. O volume de vendas do comércio varejista recuou 0,5% entre junho e julho deste ano. De acordo com a pesquisa mensal de comércio do IBGE, essa é a terceira queda consecutiva do indicador, que acumula perda de 2,3% no período. O volume de vendas também recuou 0,8% na média móvel trimestral e 1% na comparação com julho de 2017. Mas tiveram altas nos acumulados do ano, 2,3%, e nos últimos 12 meses, 3,2%. Na comparação com junho deste ano, 5 das 8 atividades varejistas pesquisadas tiveram queda, com destaque para os móveis e eletrodomésticos, menos 4,8%. Artigos de uso pessoal e doméstico, menos 2,5%, e tecidos, vestuário e calçados, menos 1%. Mas, por outro lado, 3 setores tiveram alta. Hipermercados, supermercados e produtos alimentícios, bebidas e fumo, de 1,7%, combustíveis e lubrificantes, 0,4%, e artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria e cosméticos, UFA, 0,1%. A receita nominal do varejo avançou 0,2% na comparação com junho deste ano, 0,2% na média móvel trimestral, 2,9% na comparação com julho do ano passado, 3,9% no acumulado do ano e 3,5% no acumulado de 12 meses. Piotr. O candidato do Partido da Democracia Cristã, José Maria Emael, foi um entrevistado da série especial da TV Brasil com todos os candidatos à presidência da República nessa série especial de entrevistas. José Maria Emael, perguntado sobre o emprego, diz que vai zerar a entrada para a compra da casa própria, o que geraria emprego, segundo ele. Você acompanha agora. Hoje, para alguém comprar uma casa própria financiada, ele tem que ter uma entrada. Bom, não compra a casa porque não tem entrada. Ele paga aluguel, não tem condição de poupança para ter um determinado valor guardado para poder dar uma entrada.
Então, ontem eu propus ao país que o financiamento para a aquisição da casa própria será de 100% do valor do imóvel, sem valor com zero de entrada. Bom, isso vai ocasionar 3 resultados imediatos. Primeiro, a possibilidade de moradia para todos. Segundo, um incentivo extraordinário para a construção civil, que é o setor que mais emprega. E terceiro, a geração imediata de pelo menos 1 milhão de empregos. Atualmente, o percentual do valor do imóvel de entrada, por exemplo, na Caixa Econômica, que detém a maior parte do crédito imobiliário, é de 20% sobre esse valor do imóvel que você quer comprar e tem limite para esse valor também. Vamos fazer um intervalo, a gente volta em instantes para falar sobre blockchain aqui no Cenário Econômico. Já de volta com o Cenário Econômico e para falar sobre blockchain. Na verdade, é a tecnologia que ficou muito conhecida porque ela media a compra e venda de moedas virtuais, mas o blockchain vai muito além de qualquer uso específico para moedas virtuais. A Tatiana Revoredo, especialista no assunto, está conosco aqui no Cenário Econômico. Tatiana, seja bem-vinda. Eu que agradeço. Eu fiz menção que vai muito além, mas ficou conhecido justamente porque trouxe segurança num ambiente que todo mundo imaginava que era absolutamente inseguro de compra de moeda de alguém que está em qualquer lugar do mundo, que você não faz ideia quem seja, que está te vendendo uma coisa que é virtual, e o blockchain é que dava essa garantia de segurança para as pessoas comprarem, tanto que o mercado de moedas virtuais hoje é estabelecido. Mas o uso vai muito além, né? A lógica do blockchain vai muito além, não é? Sim, ele está sendo aplicado em várias indústrias, como cadeia de suprimentos, votação, também para identidade. Na Estônia, 98% da população já usa identidade em blockchain. Ah, é? Sim. A identidade pessoal, é isso? Isso. Um documento de identidade. Isso, o que facilita muito, né? Se a gente pensar que aqui no Brasil a gente precisa de uma carteira de motorista, de uma identidade, de um CPF. Então, você tendo isso tudo junto num celular rodando em blockchain, que garante a segurança, né, dos dados, facilita bastante a vida do cidadão. Mas vamos retomar, o porquê que ele garante? Qual é exatamente a lógica desse protocolo para garantir essa segurança em relação às tecnologias que já existiam? O blockchain do Bitcoin, ele está rodando desde 2009, já faz uns 10 anos, e ele sofre ataques diários e nunca foi hackeado. Tanto que o Congresso americano emitiu um relatório econômico agora em 2018, que ele dedicou um capítulo inteiro ao blockchain e às criptomoedas, e onde ele reconhece efetivamente o blockchain como a tecnologia mais segura para proteção de dados. Então, como ele é uma rede que funciona de forma descentralizada, distribuída, ou seja, ele roda em vários computadores ao mesmo tempo, um hacker não consegue invadir um ponto único e penetrar na rede blockchain. Para isso, ele precisa entrar em todos os computadores onde aquele blockchain está rodando ao mesmo tempo, e isso precisa de uma força computacional gigantesca que praticamente é impossível o hackeamento de um blockchain. Ou seja, eu tenho é quase que uma segurança coletiva, porque a negociação é coletiva, mas é esse o segredo. O segredo é ele estar de maneira distribuída. Os ativos que estão dentro do blockchain, eles estão garantidos porque o blockchain ele roda de uma maneira distribuída, descentralizada. Ele não está num único ponto. O que acontece muito hoje, por exemplo, que a gente vê notícias que roubaram bitcoins, por exemplo, é que, na verdade, esses bitcoins não estavam no blockchain. Eles estavam ou numa corretora ou numa carteira virtual que é centralizada. Então, mas por se isso, o hacker entra nessa carteira, lugar... Sim. Agora, o blockchain em si, que ele roda em vários computadores ao mesmo tempo, nunca foi hackeado. Agora, nós temos visto uma corrida do mundo inteiro, sobretudo das nações mais educadas e mais preocupadas com o futuro, para regulamentar isso a ponto de ter todos os benefícios do blockchain, seja lá em que atividade for. Você citou, por exemplo, na questão da Estônia, a identidade das pessoas, dos moradores do país, dos naturais da Estônia.
Qual é a realidade brasileira em relação a isso? Eu tenho problemas de legislação aqui em relação ao mundo que podem estar nos atrasando ou não em relação a isso? Tá havendo uma corrida legislativa no exterior, tanto que eu tive agora recentemente no Parlamento Europeu em maio, para discutir aplicações em blockchain e regulação do ambiente, né, para favorecer as indústrias que desenvolvem blockchain. E lá fora, os países já estão muito avançados, porque eles perceberam que essa tecnologia tem um valor tão grande quanto a internet. Recentemente, na China, ela produziu um programa, a TV chinesa estatal, a CCTV, se eu não me engano, um programa de 1 hora, onde eles convidaram vários especialistas de blockchain. E nesse programa, o intuito era ensinar a população chinesa o conceito do blockchain, como que funciona. E nesse programa foi afirmado que o blockchain, ele tem um valor 10 vezes superior ao da internet. Então, essa importância já foi percebida pelos Estados Unidos, pela comunidade europeia, tanto que 37 países da comunidade europeia assinaram uma declaração para compartilhar informações sobre blockchain e também estudar como eles podem tornar o ambiente mais favorável para quem desenvolve blockchain. E aí eu percebo que no Brasil a gente ainda não está discutindo isso. Recentemente teve uma audiência no Congresso Nacional, mas foi muito incipiente. Incipiente. Então, a gente ainda está engatinhando muito se a gente for comparar com o que está sendo discutido lá fora. Isso, obviamente, altera a configuração de investidores no mundo, que se por acaso um país tem ou não tem determinada segurança, ele pode julgar viável ou não o investimento dele. Sim, sem dúvida. E também as empresas, como não tem uma legislação favorável, elas não vêm aqui se instalar no Brasil. Claro. E a tecnologia, ela é uma ferramenta de desenvolvimento. Então, a gente está perdendo uma ferramenta de desenvolvimento por conta de não haver uma legislação. Na sua opinião, não anda por quê? Por que anda tão devagar aqui? Porque nós temos outras demandas que são mais urgentes e a gente não as resolveu ainda, porque não há percepção. Eu acho difícil, me perdoe a minha conclusão, talvez precipitada. Não acho impossível. Eu acho impossível, na verdade, que as pessoas não verifiquem a importância disso. Eu acho que é uma questão burocrática ou de problemas maiores internos que se sobrepõem às novidades, à inovação. Sim. Como a gente está com esses problemas políticos todos, a corrupção, isso acaba sobressaindo-se a outras notícias, né, no cenário. Então, as discussões estão muito focadas em Lava Jato, corrupção, eleições agora. Só que isso acaba fazendo com que o Brasil perca o bonde. Porque os países que chegarem primeiro e garantirem um ambiente favorável para essa indústria de blockchain, eles vão dar um salto gigantesco, anos-luz. Por isso que no Congresso americano, por exemplo, eles têm um grupo que chama Cáucaso, se eu não me engano, que eles estão focados em procurar alternativas para tornar viável o desenvolvimento da indústria de blockchain nos Estados Unidos, por exemplo. Muitos estados americanos, como Wyoming, Illinois, eles já têm legislações aprovadas sobre blockchain para que as empresas se instalem naqueles estados e isso traga receita, empregos. É a corrida pelo desenvolvimento. Sim. Como era com a indústria automotiva até tempos atrás. E aí a gente corre o risco de continuarmos meros exportadores de commodity ao invés de aproveitar esse momento. Comprador caro dessa tecnologia que vai estar instalada em outros lugares. Exatamente. Tatiana, obrigado pela gentileza da entrevista. Eu que agradeço. A gente vai continuar essa discussão porque esses bondes que a gente perde da história, isso nos custa muito caro. Sim, sem dúvida. Estou à vontade, me coloco à disposição, agradeço o convite e a oportunidade. Muito obrigado. A Tatiana Revoredo é especialista em blockchain e isso demonstra claramente qual é a distância nossa, neste momento, em relação ao mundo, quando se fala de inovação. Este é só um aspecto da inovação, há vários outros. Ou seja, o esforço vai ter que ser redobrado nesse país e você vai ter que se fazer um pouco mais do que a sua parte para a gente levar o país para o futuro. Muito obrigado pela sua companhia. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã.